Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de reações orgânicas e agora a gente vai na parte 3 de reações de substituição, ainda em aromáticos. Aqui a gente vai analisar alguns parâmetros interessantes não só para reações orgânicas, até porque eu vou rever alguns conceitos um pouco mais especificados no caso do anel aromático para debater algumas reações não no benzeno, no anel aromático ainda, a substituição acontecendo, mas quando ele tem um grupo substituinte. Ou seja, eu chamei esse G de grupo, que pode ser um grupamento funcional, uma ramificação, o que for. Isso interfere na próxima substituição dele, ou seja, aonde ou qual o hidrogênio vai ser substituído. Tá? E é um tópico bastante falado para analisar as propriedades da cadeia aromática. Então vamos lá, ó. Quando já existe um grupo G ligado ao anel benzênico, ele influi em todas as substituições aromáticas descritas anteriormente. Ocorrem então duas situações, a gente vai ver essas duas situações separadas. A primeira é quando esse grupo G, a gente diz que ele é um ativante. O que é isso? São grupos que vão facilitar esse procedimento. A reação ocorre, se você fazer um comparativo do sem grupamento, ou seja, o benzeno, e quando tem esse grupamento faz a reação ocorrer mais rápido. Ele facilita a reação acontecer. Além de facilitar, ele orienta a reação a acontecer. A gente diz que quando esses grupos são ativantes, eles são ortoparadirigente. Bruno, o que é ortoparadirigente? Peraí, eu fiquei um pouco perdido. Olha só, vamos aqui, ó. Eu tenho um grupamento ortoparadirigente, ele está falando, por exemplo, aqui do CH3. Na verdade, eu não vou nem desenhar, eu vou botar aqui para vocês o CH3 aqui, para não ter problema, tá? Então aqui, ó, o que é um ortopara? Se você lembrar, eu tenho aqui a posição 1. E aí a substituição, por exemplo, uma nitração do tolueno ocorre de forma mais rápida que a nitração do benzeno. Tolueno é esse cara, para quem não lembra, é o metilbenzeno. E ocorre especificamente, predominantemente, nas posições orto, posição 1, 2, ou na posição para, posição 1, 4. Então a gente diz que são grupos ativantes, grupos que ativam a reação por acontecer mais rápida e por consequência de um grupo ativante são ortoparadirigentes. Tranquilo essa parte? Vamos continuar para vocês entenderem melhor. Quais são os grupos que são ativantes? Tá? Aqui em ordem de mais ativante, de aumentar mais ainda a velocidade. As aminas, o grupamento amina, o nitrogênio, os fenóis, ou seja, a adição de hidroxila, um grupo éter, alguns grupamentos como o grupo amida, a adição de outro anel aromático em sequência não conjugado, não é condensado, mas outro anel aromático, ou as ramificações, os segmentos, os carbonos, o grupamento alquila, os grupamentos alquilas, falar alquila e por aí vai, não é? Metila, etila, propila, esses grupamentos são grupos ativantes. Bruno, eu vou ter que decorar esses grupos? Eu estou comentando sobre eles, depois eu vou mostrar como a gente identifica essas propriedades, beleza? Tá? E aí, se existem os grupos ativantes, existem os grupos que dificultam a orientação. O interessante é que esses grupos desativantes desaceleram a reação, acontece em menor intensidade, são mais lentos, além do que eles direcionam a reação, eles orientam a reação para um sentido diferente dos outros, em vez de ser orto ou para, no sentido metadirigente. Então, por exemplo, quando eu tenho o grupamento carboxila, ele é um grupo desativante. O grupo carboxila, ele o ácido benzoico reage mais lento do que o benzeno em condições mesmas, tá? No caso da nitração. E aí você percebe que o produto gerado está na posição meta. Então, o ácido benzoico, quando se nitra o ácido benzoico, o que se gera é o meta-nitrobenzoico, em vez de o orto ou para nessas posições. Beleza?
Tranquilo? Aqui tem alguns grupos desativantes, o NO2, o nitrogênio, mas aqui não é mais a amina, seria a amina trissubstituída, né? O grupo cianeto ou nitrila, o ácido carboxílico, o éster, o ácido sulfônico, tá? A carbonila e a aldoxila, né? O grupamento do aldeído também. Um caso interessante de um desativante que faz a reação acontecer mais devagar, mas ele é fraco, mas ele tem a posição ortopara dirigente, são no caso dos halogênios, né? O cloro, o bromo e o iodo, quando substituídos num composto, são desativantes, que faz a reação acontecer mais devagar, mas são ortopara dirigentes. Beleza? Tá, Bruno? E aí, como é que eu identifico? Eu já sei que você já me botou uma lista de quem é desativante, que vai indicar para a posição meta, e quem são os ativantes, que vai indicar para a posição orto e para. Isso aí eu entendi, já peguei aqui, já tenho meu material, já printei daqui, eu já copiei essas informações. Mas como é que eu vejo isso? Bom, vamos lá. Para isso, você tem que lembrar de dois efeitos importantes nos anéis aromáticos. E aí é um momento de revisão interessante. Efeito indutivo. Tá? O que é um efeito indutivo? É um grupamento que vai estar ligado ao anel aromático que vai ter a capacidade de atrair ou repelir o par eletrônico. Tá? Vamos lá. Efeito indutivo é a atração ou repulsão de pares eletrônicos formadores de ligação simples, decorrente da diferença de eletronegatividade dos átomos formadores da ligação. Resumo disso. O que é interessantíssimo para você pensar agora. Se o cara tem um grupamento elétron doador, que ele vai doar par de elétrons, a gente diz que ele vai empurrar um par de elétrons para o anel aromático. Isso é bom ou ruim? Bom, para esse caso, empurrar elétrons para o anel aromático vai facilitar o ciclo, e eu até mostro isso depois junto com a ressonância. Empurrar um par de elétrons para a sequência, que a gente chama de grupamentos eletron-doadores, é um grupo ativante. A gente diz que esse é um grupo que ativa, tá? É um grupo eletron-doador ou um grupo ativante. Quem vai ter isso? Os grupamentos alquilas. Porque qualquer outro grupamento ligado ao benzeno vai ser mais eletronegativo. E eu não sei se você pegou essa parte, tem que ter diferença de eletronegatividade. Se o grupo for mais eletronegativo, ele vai fazer o efeito oposto. Ele vai ser um elétron receptor, vai ser um desativante. Por quê? Porque ele puxa os elétrons da cadeia carbônica para ele. Entendi. Então, se o grupamento que estiver ligado a ele for o radical alquila, ele tem o efeito indutivo ativante. Sim, se for outro efeito indutivo desativante. Mas isso não bate com aquela outra lista. Calma. O outro, e um dos mais importantes, é o efeito ressonância. O grupamento pode interagir, caso tenha um par de elétrons, na ressonância do processo, na ressonância das ligações. Se o grupo fornece elétrons para ressonância, ele é um doador de elétrons, assim como quem fornece elétrons é um grupo ativante. Vou dar um exemplo. O grupo, por sinal, só uma observação que ele é desativante no efeito indutivo, ele tem um oxigênio. Tá? Só que o oxigênio do etóxi, né, de um grupo éter, tem um par de elétrons, e esse par de elétrons é fornecido para a cadeia aromática. E aí presta atenção, esse par de elétrons passa para essa ligação, isso são formas de ressonância do composto. Todas elas mostram que estão percorrendo até voltar ao original, o par de elétrons na sequência. Lembra da ressonância do benzeno? Aqui eu estou mostrando uma ressonância de um composto um pouco maior, né? O benzeno com um grupo funcional em cima, né? Então aqui ele passa a ser positivo, porque ele perdeu o par de elétrons, o par de elétrons passa para a ligação dupla, e aí começa então a passar esses elétrons e a se ir deslocando dentro da sequência. Eu quero que você foque aonde o par de elétrons fica, em todas as estruturas. Sempre o par de elétrons fica disponível nas posições orto ou para do benzeno durante toda essa ressonância. Por isso que ele é um grupo ativante na ressonância. Por que ele é um grupo ativante? Porque ele deixa destacado na estrutura aonde
que vai atacar, né, onde vai acontecer o ataque eletrófilo, porque a reação, a substituição do benzeno é eletrofílica, tá? Certo? É alguém que gosta de elétrons, e se esses elétrons estão mais deslocados, vai acontecer com maior intensidade. Então, um grupo ativante, ele destaca onde vai ter os elétrons para que ocorra mais facilmente a reação. Nas suas formas de ressonância, deixa evidente esses pares de elétrons. Assim como eu tenho o efeito de ressonância que ativa, eu tenho o efeito de ressonância onde esse grupo, que também tem uma ligação dupla, puxa os elétrons do anel aromático. Um exemplo é um grupo, né, que seria uma carbonila. Isso aqui não é um carbono, seria isso aqui, ó, tá? Que deve ser desenhado de forma sucinta, mas isso é uma carbonila. A carbonila atua como um desativante. Como assim, Bruno? Olha só. Como é que vai acontecer isso? A carbonila, então, o oxigênio, por ser eletronegativo e tem uma dupla com o carbono, pode puxar a ligação dupla para ele. Quando puxa a ligação dupla para ele, eu tenho um oxigênio negativo. E aí você começa que a dupla do anel aromático passa para esse carbono. Então, tu repara que nessas formas de ressonância, nesses híbridos de ressonância, de forma geral, eu tenho os elétrons saindo do anel aromático. Por isso eu tenho estruturas positivas. E aí tu fala, é igualzinho, Bruno, na posição orto e na posição para. Mas aí que tá. O ataque que acontece na substituição é eletrofílico. Eu não tenho par de elétrons disponíveis nessa posição. Então os desativantes acontecem na posição meta. Não é porque ali fica disponível o par de elétrons, é porque na posição meta não tem os pares positivos, então é mais fácil. Então a desativante, os grupos desativantes, acontecem com a reação mais lenta e nos grupos metas. Tá, muitos efeitos, Bruno, caso eu precise falar sobre isso. Bom, isso geralmente não é dado para você ficar sabendo um do outro, é só comentado. Mas de forma geral, caso você precise, em relação a esses efeitos, você tem que ver se eles têm os dois efeitos em comum ou não. Se ele é um grupamento ativante e também ativante, tanto no efeito indutivo quanto no efeito ressonante, ele é um grupo ativante. Se ambos são desativantes, se ele é um grupo com efeito indutivo desativante e ressonante no desativante, ele é um grupamento desativante e um metadirigente. Quando tem os dois efeitos, você vence quem é mais intenso. Se o efeito indutivo é mais intenso que o ressonante, ou o ressonante é mais intenso que o indutivo. Beleza? Essas são as regras listadas com esses dois efeitos. Tá? Mas, já digo, geralmente isso cai para entender esse mecanismo e falar sobre esse orto para dirigente ou metadirigente. Não precisa ficar gravando essas listas todas, só ver esses processos acontecendo ao longo das questões. Beleza? Fechei substituições aromáticas, só falta mais uma parte para a gente falar sobre outras substituições sem ser nos hidrocarbonetos. Aguardo você em outra aula. Fui!